A paz do Senhor, meu querido, minha querida, vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui comigo agora. Cada um, Senhor, que tem buscado em Ti as soluções para a sua vida, para os seus problemas, para os seus anseios, e cada um que tem buscado em Ti, Senhor, o sentido de vida. Cada um, Senhor, que tem buscado Te conhecer mais e mais profundamente, Senhor. E com isso as suas vidas têm sido regeneradas, têm sido lavadas, têm sido restauradas, Senhor. E o verdadeiro sentido da vida começa a fazer parte dentro delas, Pai. E elas realmente entendem o que é ser feliz. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa entrar na tua casa agora. Possa fazer morada no teu coração. Possa ser entronizado no centro da sua vida. É o que eu mais desejo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar mais um orando, né? Vamos orar comigo. E eu já quero pedir você para deixar seu like, que é importante para o canal. Eu quero pedir você para compartilhar com seus amigos e ativa o sininho para que o YouTube possa levar até você os próximos vídeos que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E o importante também, se você tem algum motivo de oração, deixa escrito nos comentários que eu vou orar por você, pela sua família. Eu vou colocar no final desse vídeo, nós estaremos orando por pessoas que deixaram seus pedidos de oração no canal. Por isso é importante que vocês levem esse vídeo para mais pessoas que vocês puderem. Aquelas que estão precisando de oração, aquelas que estão querendo aprender a orar, que possam ouvir e aprender junto conosco, porque nós também estamos aprendendo com o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que nos ensina, é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E assim a gente vai sendo transformado. Amém? Então nós estamos falando sobre o que é a oração. Né? Oração somos nós seres mortais, temos o privilégio de nos conectarmos com o ser imortal que é o nosso Criador. E Ele nos ama tanto que Ele deu para nós esse privilégio de nós conversarmos com Ele. Oração é uma conversa. Às vezes a pessoa começa a falar das suas dificuldades para todo mundo, isso não vai resolver. Você tem que entrar para o seu quarto e conversar com Ele, chorar aos pés do Senhor, se derrama aos pés dEle. Aí você vai ver a vida sua sendo transformada. Aqueles que querem ter intimidade com Ele. Como que nós temos intimidade com alguém? Nos relacionando. E como que a gente se relaciona com Deus? Tirando tempo de qualidade, louvor, oração, Bíblia, isso na nossa vida, constantemente, diariamente. Amém? E nós já falamos sobre oração de confissão, de adoração, de comunhão, de gratidão, de petição pessoal, de intercessão. E nós já falamos também que para a nossa oração ser atendida, a gente precisa de purificação, de fé. E eu fui fazendo, fiz um vídeo explicando mais detalhadamente sobre purificação, sobre fé, sobre vida em comunhão com Cristo, sobre submissão à vontade de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a direção do Espírito Santo. Para que a minha oração seja respondida, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Lá em Judas 20, que eu vou ler para nós hoje. Judas é um livro antes do Apocalipse. Ele é só um capítulo. Então, fala 20 porque é o versículo 20. Diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Então, a gente precisa da presença do Espírito Santo para a gente orar. Porque o Espírito Santo,
ele transmite. Às vezes você não consegue falar. Tem muita gente que fala assim, Meir, eu não consigo orar, eu não saio palavras. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele transmite a Deus as suas orações com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você muitas vezes vai chegar na presença do Senhor e vai ficar assim. Você não consegue nem dizer, mas você, ao respirar, ao gemer perto do Senhor, o Espírito Santo vai pegar esta sua dor, esse teu gemido, esse teu respirar e vai levar para Deus e vai transmitir a Deus de forma que Deus, porque o Espírito Santo sonda o coração de Deus, de forma que Deus, ele vai sentir tudo que está em você, tudo que você está passando, todas as suas dificuldades, sem palavras. Às vezes a gente não tem nem palavras para orar. Às vezes nós não conseguimos nem expressar aquilo que dói tanto em nós. Às vezes o nosso problema é tão grave e as pessoas em volta não entendem, mas Deus entende. Então não precisa de você falar para todo mundo o que você está sentindo. Não precisa de você expressar para as pessoas. Expressa para Deus. Mesmo sem palavras, Ele entende o que você está passando. Mesmo sem palavras, Ele é capaz de definir o que você tem passado, o que você tem vivido. Por quê, gente? Porque Ele que te criou, Ele é o seu Criador. Ele projetou cada molécula do seu ser. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe a hora que você dorme, Ele sabe a hora que você levanta, Ele sabe o que você sonhou, Ele sabe o que você comeu, o que você vestiu, Ele sabe o que você pensou, Ele sabe tudo a respeito de você. Eu sempre falo, é impressionante, olha, nós seres humanos, a gente não sabe nem o que a gente passou ontem. Se eu for para descrever o meu dia de ontem todo, olha que eu não consigo. Que roupa que eu vesti ontem? O que eu tomei de café da manhã? O que eu almocei? Eu belisquei alguma coisa ontem? Eu falei com quem eu falei ontem? Quais são as pessoas que eu conversei? Que assunto que eu falei? Que palavras eu disse? O que eu pensei ontem? Quando eu acordei, o que foi a primeira coisa que eu pensei? Qual a cor da minha roupa de ontem? Se eu começo a me questionar assim, eu vou ver que tem muita coisa que eu já esqueci. Então, se eu não sei nem o que eu vivi, quanto mais o que eu viverei. Por isso que a palavra fala pra gente que a gente tem que ter bom ânimo. E a gente tem que ter o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos conduz. Ele que nos ensina, Ele que discerne em nós, Ele é aquilo que a gente muitas vezes chama de consciência, muitas vezes nós chamamos de consciência, mas é a voz dele falando no nosso coração, não vá por aí, não faça isso, olha, cuidado com isso. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem, para nos desviar do caminho do mal. E muitas vezes nós entristecemos a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos de ouvir o que Ele está nos dizendo. E muitas vezes, quando a gente comete um pecado, e comete de novo, a gente cala a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala para nós, não faz isso, isso vai te fazer mal. Não faz, e a gente continua fazendo. E cada vez a gente vai calando a voz do Espírito Santo. E isso se chama iniquidade. Porque a gente comete o pecado, comete de novo. Aquele pecado, aquela voz, aquele peso que tinha por cometer aquilo, ele desaparece. E a gente começa a praticar aquilo sem nem importar. Então nós precisamos da condução do Espírito Santo para orar.
Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, ser sensíveis, tirar toda a resistência do Espírito Santo da nossa vida e deixar que ele flua através de nós. Porque o Espírito Santo, ele nos dá dons. O Espírito Santo, ele frutifica em nós. Eu até tenho colocado aqui, ó, os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida que produz amor, paz, fé, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão. Quando nós somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo, a nossa vida, as nossas atitudes, elas vão sendo transformadas, tirando tudo que é ruim e passando a ser bom. E o Espírito Santo também, ele nos dá dons do Espírito para que nos ajudar a produzir frutos. Então, os dons é palavra de sabedoria, palavra de entendimento, é o dom da gente fazer milagres, ou seja, dom de curas. Tem muitas pessoas que põem a mão e curam o outro, são dons espirituais. Olha, o dom de profecia, discernimento de espíritos. A gente está vivendo uma determinada situação e aparecem duas vozes na nossa vida. Uma pessoa diz isso, outra pessoa diz aquilo, e uma situação diz isso, outra situação diz aquilo, e o Espírito Santo nos dá a direção para saber qual é o certo e qual é o que nós não devemos seguir. Amém? Variedade de língua, interpretação de língua, fé. Eu quero fé, o Espírito Santo me dá fé. Então, gente, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra é muito clara, a palavra não permite que nós façamos coisas contra o Espírito Santo, de forma nenhuma. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós. Ele veio para habitar em nós, ele veio para nos direcionar, mas ele não invade o nosso espaço. Ele nos deixa à vontade para que a gente tome as nossas próprias decisões, mas ele sempre nos aconselha e nós temos que acalmar o nosso coração para ouvir os conselhos do Espírito Santo e orar na direção do Espírito Santo. Amém? Então, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo, orando junto comigo, Senhor. Nos dê a direção do Teu Espírito Santo. Faz os nossos ouvidos, Senhor, sensíveis à voz do Espírito Santo. Acalma o nosso coração, acalma as vozes externas. Acalma, Senhor, toda essa tribulação que está em volta de nós, nos tirando a paz, para que a gente possa ouvir e andar, orar, segundo a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero orar, vamos passar a parte que nós oramos pelas pessoas que deixam seus pedidos de oração no canal. Hoje eu quero orar pela Antônia Alves, que ela pediu oração pela família. Eu quero orar pela Verlu Filhas, eu não sei se esse é o nome dela, mas é o nome que estava lá registrado. Ela pediu oração pela família, que ela se sente perseguida pela família, ela não se sente amada pela mãe dela, ela está separada do marido e o marido não ajuda ela e nem ajuda os filhos. Eu quero orar também pela Marilete Reis, pelo filho Leonardo e Leandro, que estão com problemas de vícios e estão afastados do Senhor. Então, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte: busquem a direção do Espírito Santo. Meio, mas como que eu faço isso? Entra em propósito com o Senhor. A Verlu mesmo, ela pediu ajuda, que ela se sente sozinha, né? Ela se sente abandonada pela família, abandonada pelo esposo, numa situação difícil emocionalmente.
A gente percebe que os emocionais aqui estão abalados. Uma mãe vê os filhos com problema de drogas, afastados de Deus, isso é terrível. Então, gente, eu quero deixar para vocês três agora, Antônia, Verlu e Marilete. Marilete, né? Vocês, vamos buscar a direção do Espírito Santo. Que jeito? Primeiro vocês vão montar uma torre de vigília. O que é isso? Vocês vão colocar um propósito diante do Senhor de durante 21 dias. Durante 21 dias, vocês vão orar e vão jejuar por essas questões que vocês escreveram aqui. A Marilete vai orar e jejuar pelo Leandro, filho, o Leonardo também, para Deus libertar eles das drogas e trazer eles de volta para a casa do Senhor. A Verlu vai orar e jejuar para que Deus trabalhe no relacionamento dela com a família dela, principalmente dela com a mãe dela, para que Deus trabalhe no relacionamento dela com seu ex-marido e dela do ex-marido com os filhos. Coloca, escreve e vocês vão fazer 21 dias de oração e de jejum. E enquanto vocês estão fazendo isso, vocês vão pegar uma passagem da Bíblia e todos os dias vocês vão ler um capítulo. A passagem é o livro de João, o Evangelho de João. Todos os dias vocês vão ler um capítulo do Evangelho de João. Todos os dias vocês vão meditar no capítulo do Evangelho de João. Esse é um propósito que eu deixo para vocês. Antônia, você vai orar pela sua família, você vai colocar as coisas, as características, os pedidos específicos. Então, vocês vão pegar um caderno, um papel e vocês vão colocar, olha, propósito pela minha família. Escreveu. Então, durante 21 dias, eu coloco o seu nome, vou orar tantas horas, você vai definir quantas horas você vai orar, e vou jejuar tantas horas pela vida da minha família, por isso, as questões que nós falamos aqui. E vou ler o livro de João nesse período. Então, você vai orar tantas horas, você vai jejuar tantas horas. Todos os dias, durante 21 dias. Quando vocês terminarem o propósito, vocês vêm aqui no canal e deixam um comentário falando para mim. E aí vocês vão escrever no seu propósito final: Senhor Jesus, eu terminei o meu propósito diante de ti. Agora eu aguardo a tua resposta. Amém. E aí você vai aguardar a resposta do Senhor. Vem aqui no canal e fala: Meir, olha, eu fiz assim. E eu vou te dar uma resposta, tá bom? Amém? Então vamos orar pelas causas de vocês. Senhor amado, eu coloco diante do Senhor a Antônia, a Verlu e a Marilete, Pai. Elas colocaram os propósitos de oração aqui no canal. E foi, Senhor, trago agora ao meu coração de transmitir para elas este propósito diante do Senhor, ó Espírito de Deus, ó Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha fortalecê-las, Senhor, nesse propósito. Que elas possam fazer esse propósito diante de Ti. E que o Senhor possa dar a vitória para ela. Uma vitória tão grande, Senhor. Que o Senhor possa fazer muito além daquilo que elas possam imaginar. Porque o Senhor é Deus do impossível. A impossibilidade, Senhor, é uma ferramenta que o Senhor usa com maestria e que o Senhor faz e refaz e desfaz da forma que o Senhor deseja. Porque o Senhor é Deus. E em nome do Teu Filho Jesus, eu as entrego diante do Senhor agora.
crendo, Senhor, que o Senhor as vai fortalecer para esse propósito e vai dar uma vitória tão grande na vida delas, que todos que vivem em volta delas vão, Senhor, querer também esse mesmo Jesus. Vão saber que este Jesus maravilhoso faz, que esse Jesus maravilhoso é forte e poderoso e pode libertar o Leandro e o Leonardo desse mundo de vícios e trazê-los de volta para a casa do Senhor. Que pode, Senhor, organizar a vida familiar da Verlu, a vida dela com a mãe dela, com seu ex-marido, do ex-marido com os filhos, que o Senhor pode trazer um relacionamento tão maravilhoso e que o Senhor pode trabalhar na vida da família da Antônia de uma forma tão tremenda e fazer coisas que elas nunca nem imaginariam que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus eu entrego elas diante do Senhor, crendo e agradecendo, Pai, no nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Vamos rumo à vitória, meninas? Façam o propósito. Façam e vocês receberão a vitória em Cristo Jesus, porque isso que se vocês fizerem assim, vocês estarão exercitando a sua fé em Cristo Jesus. Não esqueçam, toda oração, tudo que vocês fizerem, façam em nome de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Amém? Um beijo e até o próximo domingo, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus.